Presidente, eu sou um homem forjado no esporte. Eu nasci no esporte, eu dediquei a minha vida toda ao esporte, participo do esporte toda a minha vida, como jornalista esportivo que sou, como apaixonado pelo esporte. Tive a oportunidade de cobrir 4 Copas do Mundo, 3 Olimpíadas, 3 finais de Champions League, mundiais de clube, dezenas de jogos de Copa Libertadores, decisões de Campeonato Brasileiro, futebol de várzea, futebol amador, e já presenciei de tudo no esporte. E domingo foi um dos dias mais tristes da minha carreira, por ver na minha cidade, que eu amo tanto, em Belo Horizonte, numa decisão de campeonato, numa decisão de Copa do Brasil, a barbárie que vimos após o jogo Atlético e Flamengo. E acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para fazer um debate mais profundo e separar o que é torcedor do que é vândalo, do que é bandido. Não dá para tratar bandido que vai para estádio, invadir estádio, jogar bomba, jogar pedra, bater nas pessoas como torcedor de futebol. Isso não é torcedor de futebol, isso é bandido, isso é criminoso e que tem que ser tratado como bandido e como criminoso. Os clubes de futebol têm responsabilidade? Sim, os clubes de futebol têm responsabilidade, a começar da conivência que os clubes têm com essas quadrilhas, com essas gangues chamadas torcidas organizadas. Os clubes são coniventes, os clubes dão ingresso, os clubes dão condições especiais para estar no estádio, os clubes dão ônibus, os clubes fomentam esses torcedores, porque em alguns momentos esses torcedores são interessantes para os clubes. Mas nós temos também que entender que em muitas vezes os clubes são vítimas. Os clubes são vítimas de um processo equivocado, em especial aqui em Minas Gerais, o nosso estado, e os clubes são vítimas porque meia dúzia de 40, 50, 100 vândalos estragam a festa de 50 mil pessoas que estão dentro do estádio, atrapalham o trabalho de quem está organizando o evento, colocam em risco a vida de profissionais da imprensa, como o nosso colega fotógrafo, que está no hospital nesse momento, passando por cirurgia, porque jogaram uma bomba na perna dele, de atletas que estão ali no campo, e eu vi bomba caindo a 1 metro de distância do goleiro do Flamengo, pessoas de bem que pagam ingresso para estar no estádio acompanhando, e de verdade, esses sim, torcedores, pelos seus times. Até que dia nós vamos conviver no nosso país com bandido se escondendo atrás de camisa de time de futebol? Isso não tem nada a ver com esporte, isso não tem nada a ver com futebol, isso é parte da epidemia de violência que vivemos no nosso país. Retrato claro disso é que a grande maioria dos incidentes não tem ocorrido dentro dos estádios. Esse caso em Belo Horizonte foi um caso isolado, tem acontecido nas rodovias, como nós vimos a torcida do Cruzeiro cercar a torcida do Palmeiras e depois a torcida do Palmeiras cercar e assassinar um torcedor do Cruzeiro. Já tivemos goleiro do Bahia, deputado Bruno, que quase perdeu a visão por tomar uma pedrada dentro do ônibus quando estava indo trabalhar. Já tivemos emboscada contra ônibus do Inter, contra ônibus do Grêmio, contra ônibus do Fortaleza, em que torcedores do esporte fizeram uma emboscada quebraram um ônibus inteiro com profissionais dentro. São trabalhadores, são pais de família, são pessoas que estão indo ali ganhar o pão. Não interessa se o salário dele é de 50, de 100, de 200 ou de 1 milhão. É um trabalhador e tem que ser respeitado como tal. Não dá para a gente continuar convivendo com a epidemia que temos de violência no nosso esporte. E quero tratar especificamente de um erro grave que acontece em Minas Gerais. Gravíssimo, diria eu. O Estatuto do Torcedor, e em sua sequência, a Lei Geral do Esporte, dizem que a responsabilidade é do organizador do evento, mas que esse organizador do evento, ele tem que acionar a força de segurança para que o evento tenha a garantia da segurança. O Estado de Minas Gerais tinha uma legislação que criava a taxa de segurança pública. O que era essa taxa de segurança pública?
era um valor pago pelos clubes, pelos organizadores de eventos privados, à Polícia Militar do Estado, para que a polícia pudesse estar atuando num evento como um jogo de futebol, uma grande exposição, um grande rodeio, uma festa de peão, que acontece aos montes no nosso Estado. Veio o Supremo Tribunal Federal e disse o seguinte: essa taxa de segurança pública, ela é inconstitucional. Relatório da ministra Ellen Grace à época. O que o Estado de Minas Gerais diz? Então, a partir de agora, a segurança interna é problema do clube. O clube tem que resolver a segurança interna. A Polícia Militar fica a postos para ajudar quando solicitada. O problema é o seguinte: quando a Polícia Militar, que cumpre bem o seu papel, que está pronta, que está preparada e que está à disposição, vai para dentro do estádio, o caldo já entornou, como aconteceu no domingo. O pau já cantou. E aí, você pacificar um ambiente é muito mais difícil do que você manter a ordem de maneira preventiva. Meus caros, minhas caras, quem detém o monopólio do uso da força pela Constituição Federal é o Estado. E para isso existe a Polícia Militar, para trabalhar de forma preventiva e de forma ostensiva. Achar que um segurança privado que está lá com um coletinho verde-limão, que é um pai de família, que está ali fazendo um bico, muitas mulheres trabalham nisso, para poder complementar a renda, que essa pessoa vai conseguir parar um marginal, que está com uma bomba, que está com um pedaço de pau, que está com uma pedra, e que não tem medo nem da polícia, é acreditar em Papai Noel. Nós precisamos ali da Polícia Militar. Quando eu comecei na cobertura esportiva na Rádio Itatiaia, a Polícia Militar fazia a separação das torcidas e fazia esse policiamento, porque uma coisa é encarar um segurança privado destreinado, sem equipamentos de segurança, que está ali munido só de um colete. Outra coisa é enfrentar um policial militar treinado, preparado, com autoridade, com farda, com cacetete, com escudo, com bomba de efeito moral, com gás de pimenta, com algema e com 38 na cintura. É outra conversa. Aí o cara pensa duas vezes. Aí o cara fala o seguinte: pô, se eu for ali, eu vou rodar. Agora, com segurança, qual que é a preocupação que ele tem? Ele sai na mão com o cara. Então, nós temos que parar de viver no mundo de Nárnia. O governo do Estado precisa encarar essa situação com a gravidade que tem. Hoje pela manhã eu conversei com o governador em exercício, Matheus Simões, pedindo a ele que nos ajude, nós que amamos o esporte, como eu sei que o senhor está sempre presente no estádio, para que a gente possa ir para o estádio levando nosso filho, nossa esposa, nossos amigos, para que a gente tenha segurança de trabalhar ou de torcer, seja o profissional da imprensa, seja o vendedor de picolé, seja quem está no bar, seja a segurança privada, seja o atleta e o profissional de futebol, para que a gente tenha segurança para trabalhar e para que aqueles que estão lá se divertindo tenham segurança para se divertir. Não dá para brincar com segurança pública. Dos 853 municípios de Minas, não tinha um lugar nesse estado com um risco maior de um incidente do que a Arena MRV, domingo às 16h, por tudo que continha um jogo daquele. Aí nós vamos esperar o caldo entornar para aí a polícia entrar. É aquele velho ditado: primeiro arromba a porta, depois eu vou lá e coloco o cadeado. E a Polícia Militar não tem culpa nenhuma. Nenhuma. Porque a Polícia Militar está pronta, preparada e sempre que foi acionada, agiu com competência e eficácia. Antes e agora também. A culpa e a responsabilidade é de quem entendeu que a polícia não tem que estar ali preventivamente. E eu conversei hoje com o governador Matheus Simões, pedindo para que o governo do Estado corrija essa barbaridade, que não foi criada por esse governo, não é a responsabilidade do governador Zema, nem do governador Matheus, mas eles podem, usando a autoridade que tem, que foi instituída pelo voto popular, mudar essa situação.
dar um ponto final nessa barbaridade. Quem tem condições de prevenir é a Polícia Militar, que é preparada para isso. Não dá para continuar, deputado Bruno, vivendo essa barbárie que a gente vive fora dos estádios e, nesse final de semana, vivemos no estádio.